Olá pessoal, vamos a um vídeo que eu espero que seja curto porque eu não vou ter muito tempo. Eu tenho que gravar e editar isso enquanto o tempo, o clima está favorável bastante, porque agora estamos chegando na época mais quente do ano e eu não gosto de fazer nada que seja mais pesado para o meu computador em horários em que a temperatura está mais alta. Então eu vou gravar e editar isso agora de madrugada e com um pouquinho de sorte eu durmo um pouco. Vamos lá. Hoje eu tenho 3 posts para colocar para vocês de 2 pessoas diferentes. 2 posts de uma pessoa e o terceiro de uma outra pessoa. Mas sem mais enrolação, logo vocês vão entender porque o fundo é uma imagem da Death Star sobre a Terra, especificamente sobre a Flórida. Esperem um pouquinho que já vai fazer sentido a brincadeira. Vamos deixar isso para o final. Vamos começar pelo número 2. Esse aqui é um tapadinho, terra tapado, né? Ele veio com essa alegação pra lá de idiota, o Ricardinho, dizendo que o surfista ali, esqueci o nome do surfista, deixa eu dar uma olhada aqui na imagem, porque ali pra mim tá muito pequeno. Aqui. Kelly Slater, segundo ele, porque o Kelly Slater, segundo essa imagem, seria um terraplanista, porque na plancha dele está escrito que a Terra é plana. Isso significaria que a Terra é plana, porque sabe, surfistas são a melhor autoridade que você pode conseguir para falar de uma questão da física. Você não procura um físico para falar de física, você procura um surfista. Assim como se você tiver qualquer dúvida sobre surf, você não fala com um surfista, você fala com um físico. Provavelmente o físico sabe responder a pergunta sobre a questão do surf, se for relacionada com a física, mas o contrário não acredito. Se bem que os erros que os terraplanistas cometem é coisa que qualquer pessoa que tenha concluído com sucesso realmente, né, o ensino médio, não tenha sido progressão continuada, a pessoa vai entender logo de cara que aquilo ali é bobeira, que vai contra a física, enfim. Ele fala que a água não faz curva. E aí eu coloco essa imagem para vocês. A água não faz curva, é isso? Então, o que a gente está vendo nesse tubo aí? Pequena curiosidade a meu respeito, na minha adolescência eu surfei por um tempo, mas isso aí não é nada extraordinário para quem nasceu e foi criado no litoral. Tá? É batata. Principalmente numa época que a gente não tinha tantas opções de passar o tempo dentro de casa como a gente tem hoje. A gente já tinha videogame, mas hoje em dia você consegue pegar muito mais jogos do que você conseguia anos atrás. Era mais caro o hábito, né, e tudo mais. Então eu tive alguma experiência com surf, nunca fui profissional, nunca fui grande coisa nesse sentido, mas eu conseguia fazer o bastante para me divertir. E aí está aí para vocês. A água faz curva ou não faz? Esse é um argumento extremamente idiota. Ele é extremamente idiota mesmo para quem é terra tapado.
Só que eles querem insistir nisso, porque esses jumentos não entendem que o que mantém a água aonde está, ali nos oceanos, etc., é a força da gravidade. E por que eles não querem entender isso? Porque se eles aceitarem que a gravidade é real, o modelo deles vai para o espaço. Porque o modelo deles não se sustenta se a gravidade existir. Porque o formato da Terra é determinado pela gravidade. Esse formato maluco que eles tentam insistir aí de pizza, isso não existe. A massa da Terra forçaria ela a adotar o formato geóide. Não é por acaso isso, é física. Só que a gente está falando de uns abobados que mantêm essa posição porque eles querem que seja assim, porque se não for assim, as outras fantasias deles também vão buraco abaixo. E quando você começa a acoplar uma fantasia na outra e começa a fugir da realidade, a coisa começa a ficar complicada. E é assim que eles se metem nessas enrascadas aí. Mas não para por aí. O Ricardinho, que é o mesmo cara da outra imagem, ele veio com essa. E por causa dessa imagem que ele escolheu, e o pessoal está jogando na cara dele, quem fez essas duas... essa compilaçãozinha aí fui eu. Quem destacou nas duas aí fui eu. Ele colocou a imagem original dele ali, onde ele coloca uma imagem da Terra vista do espaço. Aí ele colocou um traço vermelho para dizer que o horizonte é plano e por isso, como você não vê a curvatura, a Terra é plana e blá 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 blá, choradeira de um analfabeto funcional. E aí ele colocou até a setinha para mostrar, olha, é plano. Só que aí a gente começou a perguntar para ele, né? Mesmo antes de ter destacado essas coisas, a gente começou a perguntar para ele, que espaço é aquele entre a Terra e a linha vermelha que você colocou ali? Foi você que escolheu essa imagem, não foi? Então você não pode alegar que foi algum fanático pelo globo que distorceu a imagem. Você escolheu ela a dedo, não foi, Ricardinho? E aí ele não conseguiu até agora responder pra gente. Aí, como ele não estava conseguindo responder, eu peguei, ampliei ali a imagem, porque ele tinha tentado falar, é reflexo, nenhuma resposta válida, como falou que ele não conseguiu responder. É reflexo. Eu ampliei, perguntei para ele, a gente está falando daquele espaço preto ali, entre a linha vermelha que você colocou ali e a Terra. Como que um espaço preto, um espaço escuro, é reflexo? Jumento, isso vai contra a definição de reflexo. Reflexo implica que você tem luz sendo refletida. Ali você não tem luz naquele espaço preto. E ele está chorando aí. Ficou chorando por horas e horas e horas e horas, sem dar nenhuma resposta válida. E depois disso ele deu uma sumida. Mas na hora que ele voltar, eu vou colocar a imagem de volta para ele. E assim que começar a choradeira, se tiver alguma coisa engraçada, eu trago para vocês aí. E agora a gente vai encerrar com a chave de ouro. Vocês vão entender por que eu coloquei essa imagem da Death Star em cima da Terra. É um post de um americano
supostamente um pastor americano, eu não tenho certeza porque eu não estou familiarizado com todos os pastores americanos, mas como eu acabei de mostrar para vocês, entre maluquinhos religiosos e terratapados, tem argumentos muito estúpidos sendo apresentados, como por exemplo o cara falar que a água não faz curva e que a autoridade para dizer a respeito do formato da Terra é um surfista. Ele não coloca nem sequer a formação do surfista para a gente saber se aquele surfista em específico tem uma formação acadêmica. Pode ser que ele tivesse, mas vamos lá. Desculpa, gente, eu estava terminando aqui um refrigerante que eu tinha, porque eu estava precisando de um boost da cafeína para dar uma olhada nisso. Eu vou traduzir o post aqui para vocês e a gente vai lendo. Não é mais ridículo do que o post que fala que a água não faz curva. Que, aliás, aquilo ali foi uma resposta a um professor de física que colocou uma imagem dele com uma mangueira de jardim jogando água na piscina dele ali. E o ângulo que ele colocou a mangueira, você via claramente a água fazendo a curva. Mas sabe, de acordo com eles, a água não faz curva. E a choradeira nunca acaba. Mas vamos lá. Vou traduzir para vocês. Os ateus estão usando satélites para interceptar as orações para Jesus e transformá-las em evil. Eu não sei o que é evil. Eu imagino que foi um erro de gramática dele. Ele tentou escrever evil, que seria o mal, né? Aí ele continua ali. Cristãos contra satélites. O impacto negativo de satélites artificiais e os detritos espaciais orbitando a Terra. Realmente, existe um impacto negativo com relação aos detritos que orbitam a Terra. Qualquer coisinha que seja deixada em órbita vai permanecer ali por um tempo até que entre numa órbita decadente e seja consumido pelo calor na hora da reentrada, né? Pelo atrito que provoca o calor. Mas enfim, enquanto pequenos objetos que restaram de operações anteriores, né, para colocar satélites e qualquer outra atividade ali no espaço estiverem em órbita, eles podem causar prejuízo, acertando astronautas, acertando a estação espacial, acertando outros satélites, né? Então, realmente, os detritos espaciais são uma questão relevante. Mas vamos continuar, porque a coisa só tem a ficar melhor aí. Quando você chega nesse nível de asneira, a coisa tem uma proporção toda própria. Vamos continuar aqui. Satélites interferem com a nossa habilidade de efetivamente de nos comunicarmos com Deus. Orações muitas vezes colidem com os satélites e são defletidas ou destruídas pelo impacto. Orações agora são objetos físicos. Tá? Eu queria que ele tirasse uma foto de uma oração. Na medida que ela está deixando o recinto onde ele orou ali,
e, e está entrando em órbita. Ia ser bem bacana o cara tirar foto, ou quando ele estiver rezando, vir uma outra pessoa para deixar bem claro e não ter risco de não dar tempo de tirar foto nem nada assim. Na hora que ele estiver rezando ali, que ele estiver orando, a outra pessoa bate a foto na hora que a oração está deixando ele e se preparando para entrar em órbita. Eu queria ver essa foto. Satã usa satélites para interceptar e alterar as orações antes que elas alcancem Deus, resultando em consequências desastrosas. Mas espera aí, Deus não é onisciente e onipresente? Se ele é onisciente, ele já sabe da sua oração antes mesmo que você a faça. E se ele é onipresente, ele está presente ali do teu ladinho enquanto você está fazendo a oração. E não apenas isso. Por essa asneira aí, você está dizendo que a nossa tecnologia e Satã são mais poderosos do que o seu deusinho. Não que eu acredite em Satã. Eu sou um ateu. Eu não acredito em nenhuma palhaçada do tipo, nem no seu amigo imaginário, nem no seu inimigo imaginário. Mas claramente você está dizendo pra gente que o seu inimigo imaginário é mais capaz que o seu amigo imaginário, porque ele arrumou uma forma de interceptar as orações. Mesmo que seja trabalhando junto com a gente para construir os tais satélites, né, que colidem com orações. Aí ele continua. Satélites bloqueiam a habilidade de Deus de nos observar. Mas ele não é onipresente? Como que um satélite em órbita bloqueia de alguma forma a habilidade do seu deusinho de observar qualquer coisa? Porque se o seu deusinho, o seu amigo imaginário, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então ele é capaz de observar qualquer evento de qualquer ângulo possível e imaginável. Como que um satélite bloqueia a visão dele? Explica isso pra gente. Nada, né? Vamos lá. Satélites interferem com a rota de voo dos anjos. Alguém pode tirar para mim uma foto? Só quero lembrar que a gente consegue tirar foto até daqui do solo, a gente consegue tirar foto da estação internacional. Tem alguns satélites também que a gente consegue ver, mesmo sem usar um telescópio. Então, alguém aí pode, por favor, tirar uma foto do satélite entrando no caminho dos anjinhos quando eles estão voando? Seria a coisa mais ridiculamente fácil de demonstrar. Algo que o Vaticano teria muito interesse em demonstrar, porque se eles demonstrarem a existência de anjos, eles basicamente estão demonstrando que existe alguma coisa de verdade no dogma deles. Porque a Bíblia fala em anjo. Né? Então, o Vaticano tem um observatório próprio que é capaz de observar coisas muito mais difíceis de serem observadas do que satélites. Você, por um acaso, está querendo insinuar que o Vaticano faz parte de uma conspiração ateia para bloquear o caminho dos anjos voando? É isso? Tá.
medicação ajuda com esse tipo de coisa, tá? Vamos continuar a responder ao rapaz. E quando eu estava falando na segunda pessoa, mas me dirigindo ao jumento aí. Eu não acredito que qualquer um de vocês fosse falar qualquer coisa do tipo de uma forma não jocosa. Continuar a proliferação de satélites causa problemas de navegação para Jesus e adia o retorno dele à Terra. Terra com letra minúscula, ou seja, se referindo ao solo, não ao planeta. Porque é basicamente isso que a gente sempre vê eles fazendo. Parece que eles têm aqui também Earth com letra minúscula, que é o mesmo erro que esses tapados cometem também em português. Eu não sei que problema que eles têm com o nome do planeta, independente da língua. Então, segundo esse pastor aí, a gente basicamente, eu digo a gente, nós ateus, né? Eu imagino que a maioria do público que está me assistindo também é ateu. Mas quem não for, seja bem-vindo à racionalidade e à razão. Porque eu imagino que ninguém que acredite nesse tipo de asneira que esse cara vomitou esteja ainda assistindo esse vídeo, mesmo que tivesse clicado para começar a assistir. E como são satélites malignos, né? Qual o exemplo mais famoso de um satélite maligno em filmes? A Death Star. Então eu peguei essa imagem da Death Star em cima da Terra. Enfim, eu passei um bom tempo pensando se eu ia colocar esse caso desse cara aí falando dos satélites para vocês ou não, porque parece ridículo demais. Mas aí eu peguei as imagens ali do Ricardinho, mais uma vez colocando elas para vocês, e vocês podem ver que são erros tão idiotas quanto. E eu já coloquei diversas outras vezes aqui em vídeos para vocês exemplos de terratapados cometendo o mesmo erro de se referir ao planeta colocando com letra minúscula, né? Esse pessoal é imune à racionalidade, é imune à razão, porque eles querem de qualquer jeito manter as crenças deles. E eu não falo só de crença religiosa, eu falo de crença no contexto epistemológico da coisa, a definição da epistemologia. Tá? É uma crença não corroborada. É uma crença que, na verdade, é demonstravelmente falsa. Mas eles insistem. Por que eles insistem? Porque eles atrelaram isso à crença religiosa deles. Eles citam a Bíblia dizendo que a Bíblia diz que a Terra é plana. E aí, se você mostra que a Terra não é plana e você usa ciência para demonstrar isso, começa a dar problema, porque se a Terra não é plana, a interpretação deles do livrinho mágico deles está errada. Se a interpretação deles está errada, se eles estão errados sobre uma coisa, eles podem estar errados sobre outra coisa. E eles têm medo desse efeito dominó. O sujeito escolheu uma imagem da Terra a dedo. Ele colocou um traço vermelho e colocou uma seta apontando para o traço vermelho
e postou essa imagem para dizer que a Terra é plana. E o que a gente encontra na imagem dele? A curvatura. É chato isso. E não para por aí. Eles, quando você demonstra para eles que por causa de eclipse não é possível que a Terra seja plana, por causa de eclipse você não tem como colocar. Vamos assumir, para fins de debate, que o argumento deles estaria certo, de que o Sol é pequeno e estaria dentro da atmosfera junto com a Lua. A existência dos eclipses lunar e solar já mostra que isso não é possível. Porque, segundo os modelos idiotas deles, que vocês podem encontrar isso por toda a internet, eles colocam o Sol e a Lua na mesma altura, girando na mesma órbita, mas em posições opostas sobre a Terra. Então, o eclipse aí, de qualquer tipo que seja, já é impossível. Porque você não consegue colocar a Lua entre o Sol e a Terra, e você não consegue colocar a Terra entre o Sol e a Lua. Enfim. Você também tem vários outros problemas com relação a estações do ano, com relação às fases da Lua, enfim. E mesmo que você queira dar todo o benefício da dúvida, não tem como. Porque mesmo que você colocasse e falasse, não, o Sol é pequeno, o Sol não vai consumir toda a atmosfera, o Sol não vai destruir a Terra, nem nada assim, e colocasse ele em cima da Terra, nos modelos deles, o Sol só joga a luz em um cone diretamente abaixo dele. Para que a luz se propagasse dessa forma, seria necessário que houvesse um anteparo no Sol bloqueando a luminosidade de qualquer outra área do Sol que não estivesse emitindo em direção àquele cone que eles colocam. É patético, mas enfim, estamos falando de pessoas que não entendem conteúdo de ensino fundamental, logo nunca vão entender nada de qualquer ciência, né? E aí a gente acaba nessa situação. Olha, só para acalmar os ânimos de qualquer teísta que tenha medo agora de que nós ateus tenhamos colocado uma Death Star em órbita, infelizmente nós precisamos morar no mesmo mundo que vocês. Então nós não vamos atirar com a Death Star, tá certo? Não que ela exista, ela não existe. O simples projeto de se construir qualquer coisa assim está tão longe da escala do que a gente possível, do que a gente consegue fazer, que é simplesmente absurdo. A estação internacional já foi absurdamente cara, e ela não é uma ínfima porcentagem do tamanho de uma Death Star. E se a gente tivesse um satélite desse tamanho em órbita, seria mais do que visível ao olho nu. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Enquanto a gente estiver aí próximo do equinócio, enquanto a gente estiver próximo aí até passar o ápice do verão também,
eu vou tender a tentar fazer vídeos mais curtos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e eu vou encerrando com o usual vida longa e próspera. Até mais!